um jejum dela para estarmos aqui por 12 dias. Ela sabia que Deus precisava mexer primeiro nela, dentro dela. E essas são umas das características que eu admiro em Júlia. Ela não está aqui porque ela é esposa do pastor João. Ela decidiu ser a pastora Júlia. Isso é extraordinário, porque dentro disso, pastores, nós sabemos que tem um preço a ser pago. Porque, como já falei, nem tudo são flores no ministério. Mas ela sabe que sozinha ela não consegue. Ela é dependente dele. E ela vai estar dando o seu testemunho, mas eu não vou fazer essa apresentação. Eu quero chamar aqui alguém mais apto a essa apresentação, que é o meu filho. O pastor João vai apresentar. E antes de passar a palavra para ele, eu quero dizer assim para você, meu filho, que você sabe o quanto que eu orei pela sua esposa. E não poderia ser uma mulher apenas bonita, elegante. Precisava ser um pouco mais. Precisava dar as mãos com você e cuidar de um rebanho. E Deus trouxe Júlia, que é muito mais do que eu imaginei. Então, hoje pela manhã eu estava postando que eu estava com ela. E alguém falou lá no meu Instagram, né? Falando assim: pastor, eu estava na sua casa quando você pediu a todos nós para orarmos pela esposa do seu filho. João tinha apenas 19 anos. Mas onde eu via um crente, eu pedia: ore pela esposa do meu filho. Eu não sei onde ela está, mas eu sei que ela está. E todos sabem que João morou fora, mas a esposa dele estava aqui. A filha do senhor Wilson e da Nécia. Vamos aplaudir ao Senhor por esse casal que souberam criar essa menina como uma mulher de integridade. Então, eu não vou falar mais, porque eu vou falar tudo, mas o pastor João vai estar agora apresentando a sua esposa. Meu filho, obrigada pela hora que você me deu. Você me deu uma filha. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que mãe linda que eu tenho. Cheia da unção, da autoridade do Senhor. A gente sabe que essa data estava no coração de Deus a todo tempo. Quero agradecer aqui a cada pastor, cada líder, cada amigo. Tem pastores aqui que me viram criança, né? Alguns me pegaram no colo. E hoje se cumpre mais um capítulo da minha história, que acima de tudo fala a respeito da concretização de um plano no coração de Deus, um propósito. Quando Deus me uniu à minha esposa e nos fez uma só carne, eu não sabia exatamente a dimensão daquilo que Ele estava fazendo. Mas se levantou ao meu lado uma mulher de Deus, uma pastora nessa geração, uma líder segundo o coração de Deus, uma mulher íntegra, com inúmeras qualidades, a qual é uma honra apresentá-la nessa noite. Porque quando eu começo o meu ministério, eu começo com alguns amigos, alguns que estão aqui hoje. Não é, Daniel? Uma reunião de 10 pessoas com o coração disponível. Deus faz a tua obra. Só que eu nunca imaginaria que eu faria mais amigos ainda. Olhando para vocês, eu consigo enxergar inúmeros amigos, irmãos em Cristo, pessoas que fazem parte hoje da minha trajetória. E Ele foi expandindo esse ciclo. Só que o maior presente ainda estava por vir em 2020, quando eu conheci a Júlia, que hoje é minha esposa. Ainda numa reunião online, em meio ao Covid-19, em meio a tantas dúvidas, Deus trouxe uma certeza ao meu coração, que eu estaria me unindo à mulher da minha vida, à mulher da minha aliança, a Júlia Mel. E quando ela se une a mim, naquele tempo ainda como namorado, e ela apoia esse ministério, ela está junto comigo, Deus foi me revelando: olha, eu estou colocando ao teu lado uma mulher que vai impactar a sua geração. Não é apenas a sua futura esposa, como a pastora Nara disse aqui. A gente não está ungindo aqui a mulher do pastor João, nós estamos ungindo aqui uma mulher que foi separada pelo próprio Deus, uma mulher que foi escolhida desde o ventre da sua mãe, uma mulher que, quando eu acordo pelas manhãs, e quem acompanha a Júlia no Instagram muitas vezes pergunta: será que o dia dessa moça tem 24 horas apenas?
São tantos afazeres, tantos compromissos, é faculdade, é trabalho, é igreja. Mas de tudo existe uma prioridade no coração dela, a qual me constrange: o tempo de intimidade que ela tem com Deus. E tudo aquilo que ela construiu no secreto com Deus a fez chegar até aqui. Foi uma caminhada, foi uma trajetória. E vocês que estão aqui hoje, vocês estão fazendo parte de uma nova estação, tanto na vida pessoal da Júlia, tanto na minha casa, na minha família, quanto dessa igreja. Essa igreja, ela viverá algo novo a partir de hoje. Eu quero honrar a vida de vocês e cada um de vocês que estão participando de uma cerimônia onde traz um respaldo, não apenas para nós, haja como corpo de Cristo, mas eu creio que para a nossa cidade, para o estado da Bahia e para a nossa nação, se levanta nessa noite uma pastora legítima, honrosa, ungida por Deus e chamada para um tempo como esse. E é com muita alegria que eu quero chamar aqui à frente a minha melhor amiga, a minha companheira, a minha esposa, pastora também dessa casa, a Júlia Mel. Vamos receber com forte palma do Senhor. Júlia vai estar aqui testemunhando, mas antes disso, se vocês me permitirem, eu gostaria que a gente fizesse uma oração por ela. Erga suas mãos aqui à frente, quero orar pela vida dela. A partir de agora, eu já creio de uma maneira profética e pela fé, as palavras que sairão da sua boca virão com um azeite novo, com um óleo que será derramado direto do céu, com uma porção diferente, com uma nova autoridade. Nós estamos aqui como seus amigos, como seus pastores, como sua família, para liberar sobre a sua vida desde já uma unção que vem do céu para impactar famílias, para impactar a tua geração, jovens, crianças, adultos, pessoas que irão se cruzar com você e enxergarão o brilho do Espírito Santo fluindo através de você. Minha amada esposa Júlia, nesse momento eu abençoo a tua vida desde já e declaro o amor que eu tenho por você, o amor que essa igreja tem por você, o amor que nós como família e amigos temos por você. Que você seja bendita, que você seja uma mulher que possa impactar, que você seja uma mulher cada dia segundo o coração de Deus, em o nome de Jesus, amém. Te abençoe. Boa noite a todos, vocês estão bem? Tá todo mundo lindo, gente, olha pra pessoa que tá do seu lado e elogia a pessoa que tá do seu lado. Tá todo mundo muito lindo nessa igreja hoje. E primeiro eu queria agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Tem algo que eu ouço algumas pessoas falarem, e é aquilo que o apóstolo Paulo diz também em algumas das suas cartas, se vocês olham para mim e veem algo bom, não é por minha causa, mas é por causa de Cristo. E se vocês veem algum defeito, é por minha causa e não por causa de Cristo. Eu queria, nessa noite, agradecer mesmo a Deus. Porque se você chegou aqui hoje, foi porque Deus decidiu que o seu coração funcionasse. Se você está aqui hoje, foi porque Deus decidiu que o seu pulmão funcionasse. Porque a gente não tem esse controle. Então, se eu estou aqui hoje, se eu estou aqui de pé, se eu estou aqui falando, é porque o Senhor me deu fôlego de vida. E por isso que eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui. É meio difícil falar da pessoa, né? Quando o pastor Anderson falou, não, você tem que contar um pouco da sua história, você tem que contar um pouco do seu testemunho. E eu fiquei pensando, eu falei, vou fazer roteiro. Para quem sabe, a minha ministração é introdução, parte inicial, é tudo esquematizadinho. E quem disse que eu consegui? Nada. Eu falei, vai ser o que sair no meu coração. E Deus me deu um texto. E esse texto está em Efésios 3, verso 14. O apóstolo Paulo diz à igreja de Éfeso: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que você vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração, pela fé,
a fim de, estando arraigados e fundados em amor, possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a profundidade e a altura, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E um dos meus versículos favoritos diz: ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a glória na igreja por Cristo Jesus, em todas as gerações, para sempre. Amém. Quantos podem aplaudir pela palavra de Deus? E para não perder o costume, essa é a palavra inerrante, infalível, e aqui está a resposta em que precisamos. Todas as vezes que eu vou ministrar eu faço isso, não podia ser hoje que eu iria fazer diferente. Mas de onde eu vim, né? Não posso começar essa breve palavra honrando as pessoas a qual Deus confiou que eu estivesse aqui. E eu sou muito agradecida ao olhar para minha mãe e para o meu pai e saber que a missão deles foi cumprida. Quando Deus ele coloca uma semente em uma mulher, Ele não dá apenas um filho, apenas um feto, Ele dá uma missão. E eu olho para os meus pais e tenho uma convicção de que eles honraram a missão que Deus confiou. E eu agradeço, porque se eu estou aqui hoje, é porque vocês, nessa terra, fizeram todo o necessário para que eu fosse essa mulher. Eu queria começar falando que, graças a meu bom Deus, Ele me confiou uma família que me deu todo o amor que eu pudesse receber. E eu cresci em um ambiente onde existiam desafios, afinal todos nós temos. E em todo o tempo a minha mãe, ela, da sua forma, me apresentou a Jesus. E logo mais cedo, eu não sei se ele está aqui ainda, mas honrar ao pastor que minha mãe me levou lá no altar para me consagrar, para me apresentar à igreja. Só que por muito tempo eu conhecia o Deus que as pessoas falavam. Tipo aquele crucifixo que fica na parede, sabe? A gente conhece Deus. Todo mundo já ouviu falar quem é Deus. E eu conhecia a Deus. Eu dizia que Ele era o Deus que eu orava, pedia alguma coisa quando eu estava meio aflita. Antes de dormir eu agradecia. Mas na pandemia eu tive a oportunidade de verdadeiramente ter um relacionamento com o Senhor. E por muitos anos eu frequentei uma igreja a qual eu fui muito abençoada. Na minha adolescência eu tive a rica oportunidade de ser inserida em uma igreja que me acolheu com os braços abertos. Por lá eu tive as minhas primeiras experiências, por lá eu ouvi o Senhor por várias vezes, mas sabe aquela fase de adolescência? Aquilo ali não se solidificou no meu coração, mas existia uma semente que estava aqui dentro. E na pandemia, quando tudo se apertou, né? Talvez as distrações elas tivessem sido silenciadas através de um simples convite de duas amigas que estão aqui, não estou vendo aonde, mas Nanda e Nina, elas falaram assim: vamos, a gente vai começar uma célula online. Aí eu, tá bom, amém, vamos. Eu sempre gostei da palavra de Deus, sempre gostei de frequentar. E aí sim começou, várias meninas começando na fé e ouvindo a palavra de Deus. E naquela célula online, eu digo que eu conhecia muitos versículos bíblicos. Eu tinha uma Bíblia no meu celular, mas era como se eu lesse e aquilo não entrasse no meu coração. E a partir daquela célula, a partir daquelas experiências, Deus começou a falar comigo de forma específica, pontual e direta. Sabe quando Deus ele não dá uma meia volta, Ele vai e fala. E foi exatamente isso que aconteceu. Nessa célula, eu tive a oportunidade de conhecer o meu esposo, o pastor João, que eu tenho a honra de chamá-lo de esposo, pastor, melhor amigo e o meu maior incentivador. Lá eu conheci um menino e que eu jamais poderia imaginar que eu ia casar com ele, porque a primeira coisa que eu pensei, eu falei: filho de pastor, logo eu, nem vou na igreja direito, estou começando a assistir uma célula online agora, isso não vai dar certo. Então, nem passou pela minha cabeça isso, porque para mim era demais. A célula já estava bom, né? Já estava participando
que existia uma outra ajuda. E eu digo que as transformações que Deus faz na sua vida, as pessoas não veem, mas você vê. Eu sei exatamente, todos os dias, que eu deitava na minha cama, eu olhava para aquele travesseiro e a única coisa que eu sabia era chorar. Porque eu digo que aos olhos humanos eu não tinha nenhum problema. E a gente tem uma visão, né? A gente vai para Deus quando não tem mais jeito. A gente vai para Deus quando não dá mais, quando a vida está muito ruim. E aos olhos humanos estava tudo bem. Eu tinha acabado de passar na faculdade, que eu sempre sonhei. Eu estava trabalhando, estava tendo sucesso aos olhos humanos. Mas existia algo que faltava em mim. E através daquelas células e através da palavra de Deus, da minha primeira Bíblia, eu fiz um compromisso. Eu vou buscar até o último momento. E eu olhava para Deus e dizia assim: Deus, eu não quero conhecer você de pregação que eu ouço, e não que isso seja ruim, mas eu quero realmente ter intimidade. Eu não quero repetir o que as pessoas falam, eu quero vivenciar aquilo que a palavra diz. Aleluia. E eu busquei isso. E eu sei que não há mérito nenhum em mim, porque se eu busquei foi porque Deus me permitiu que eu assim o fizesse. Mas para a glória de Deus, Ele literalmente abriu os meus olhos. E eu me lembro que em uma reunião do Ágil, ainda era pandemia, no modelo, eu ouvi uma voz clara do Senhor: chega de ir e voltar. Chega. Agora chegou o seu momento e você precisa se entregar 100%. Porque quando Jesus se entregou naquela cruz, Ele não olhou para a cruz e disse assim: deixa eu me entregar pela metade. Jesus se entregou 100%. E foi exatamente isso que Deus me disse. Era como se eu olhasse para o céu e eu ouvisse Deus falando comigo assim: chega, é a sua hora. E eu me lembro que naquele momento eu fui à frente. Não foi a primeira vez, já tinha ido algumas vezes. E eu fiz uma oração de entrega. E a partir daquele dia eu busquei ao Senhor todos os dias, acertando, errando, vivendo muitas transformações que foram muito dolorosas para mim, mas eu sei que me aperfeiçoaram para que eu estivesse aqui hoje. Amém. Muitos desafios da nossa vida não é porque Deus é mau e quer ver a gente sofrer, mas é porque Ele quer aperfeiçoar o nosso caráter. E eu sei que se eu estou aqui hoje é porque o Senhor me prensou. Assim como Deus fez com Jesus no Getsemane, eu chorei muito, eu fui muito pressionada, mas Deus aperfeiçoou o meu caráter. E eu sei que é só o começo. Eu sei que Deus ainda tem muito a aperfeiçoar. Nessa grande trajetória eu tive a oportunidade de ganhar muitos amigos. E nesse momento eu queria dizer que eu tenho o orgulho e a felicidade de saber que Deus me presenteou e manteve muitas pessoas em minha vida. Porque a vida como igreja vai além de um culto, vai além de uma liturgia do sábado e do domingo. Se a gente for olhar para a Bíblia, ou até assistir um filme que às vezes clareia mais, a gente vê que nós servimos a um Deus que sentou à mesa com uma pessoa, que comeu. Então eu entendi que a comunhão me levava a Jesus. E Ele me apresentou muitas pessoas. E sim, eu disse não a muitas coisas. Não porque hoje eu sou melhor por dizer não, mas é porque Deus falou comigo. Então eu parei de ter vontade de fazer várias coisas, eu comecei a renunciar a várias coisas, e eu entendo hoje que Deus me levou a fazer tudo isso para Ele aperfeiçoar eu primeiro. Porque não adianta você subir num púlpito, gente, e você falar aquilo que você não vive. Disso aí a gente já está cheio, né? A gente faz um curso, aprende a falar, aprende a se comunicar com as pessoas e inventar histórias. Mas primeiro Deus precisou fazer comigo. E diariamente Ele tem feito. Nesse momento eu queria mencionar e agradecer ao Ágil. Eu posso olhar para a maioria de vocês e saber cada um pelo nome. E eu queria agradecer porque quando eu cheguei nesse lugar, que na verdade não era esse lugar, quando eu comecei a realmente enxergar a igreja, o Aja, eu vi família, sabe? E eu confesso para vocês que eu sabia muita pouca coisa. Mas Deus, Ele fez o sobrenatural. E eu gosto muito que as pessoas olhem para mim e digam assim: só podia ser Deus. Porque só podia ser Deus. Se eu estou aqui hoje, gente, só podia ser Deus. Porque mérito nenhum, intelectualidade
eu queria agradecer à família Ágil por ter me abraçado, por ter crescido junto comigo, por ter acompanhado tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida e por ter confiado naquilo que Deus confiou a mim. Se eu estou aqui hoje é porque eu disse sim a um Deus muito misericordioso, que olhou para as minhas falhas, olhou para as minhas marcas e disse: eis que eu faço nova todas as coisas. Aleluia! E eu sou muito grata ao Senhor, porque Ele escolheu o meu esposo. E algo que eu disse para Ele, e custou muitas pessoas entenderem, é: tudo aquilo que eu fizer, jamais será para te agradar, João, mas será para agradar o nome de Jesus. Porque é isso que sustenta você. É a convicção que você tem em Deus. E hoje, renunciando muitas coisas, eu sou muito grata, porque se Deus me colocou em uma família sacerdotal, e eu queria finalizar agradecendo a Deus, porque Ele me colocou em uma família que eu jamais poderia imaginar. Eu brinco que eu caí de paraquedas, literalmente, em uma família de pastores. E que honra é poder conhecer Pastor Anderson e Pastora Nara para além dos púlpitos. Vocês me ensinaram que pastorear não é apenas colocar uma roupa bonita e trazer um bom sermão no domingo, mas pastorear é ter um caráter de servo. Vocês me ensinaram que às vezes as madrugadas vai ser para acolher e atender algumas ligações, mesmo que você estiver tendo uma noite péssima. E eu aprendi que pastorear é muito mais sobre dar do que receber. Pastorear é muito mais servir do que ser servido. E eu queria ressaltar a essa família: muito obrigada por me abraçar não só como filha, mas também como discípula de vocês. E se eu sei um pouco do que é o pastoreio, é porque eu tenho um homem e uma mulher que me ensinaram muito bem o que é ser um verdadeiro pastor. Eu agradeço muito a oportunidade e porque Deus me uniu à família de vocês. E eu sei que agora eu não sou nora, mas eu sou filha. E eu agradeço também a cada um que está nessa igreja hoje. Obrigada. E eu conto com vocês. Porque Julianel, amém! Julianel só tem 24 horas no dia. Pastor João também só tem 24 horas por dia. Mas se cada um de nós fizermos aquilo que Deus determinou pra gente, nós teremos um mundo muito melhor. Então o convite que eu faço para vocês é isso. Só confia. Confia, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que você pediu e daquilo que você pensou. Porque eu nunca pensei em ser pastora. Nunca. Mas não é mais sobre aquilo que você quer fazer. Paulo diz: eu já afundei os meus barcos. Não é mais sobre aquilo, não é mais sobre o sonho de Julianel. Eu queria falar isso com vocês. É sobre um sonho que Deus tem para mim. Porque Julianel não sabe se daqui a 24 horas ela vai estar viva. Mas Deus sabe. Você não sabe, mas Deus sabe. E eis-me aqui para estar pronto a ouvir a voz de Deus. Como eu sempre falo, custe o que custar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Eu sempre me perguntei por que Deus não havia me dado uma filha, até conhecer Júlia. Aí eu entendi. Eu fico com ciúme, né, Wilson? Porque eu também te dei meu filho. Ele também é teu filho. Eles se tornaram uma só carne. Quando o João era bem pequenininho, bom ver pessoas aqui, pessoas tão queridas, o William ali, o Dr. William, que começou lá junto com o João, de Deus, dando também, tantas pessoas maravilhosas. Mas quando o João era pequeno, um dia, mais ou menos quando ele estava entrando ali na adolescência, ele então me chamou de manhã cedo
junto com Nara, e disse: olha, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês, mas eu não vou falar agora não, só vou falar no final do dia. E aí a gente passou o dia inteiro naquela expectativa, né? O que esse menino vai nos falar? Ele disse, apóstolo Cláudio, que tinha uma coisa para revelar para a gente. Então você pode imaginar, né, nesse mundo de tantos perigos, o que esse menino vai me falar, vai me revelar no final do dia? E a gente passou o dia naquela apreensão e também orando. E quando finalmente a noite chegou e nós chegamos em casa, ele já estava na sala, sentado, e a nossa expectativa aumentou mais ainda. E aí de repente ele olhou para a gente e disse assim: pai, mãe, na verdade o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: eu queria agradecer vocês, porque eu duvido que uma criança tenha sido tão feliz como eu fui. E naquele momento o Espírito de Deus falou no meu coração: muitos homens poderosos, muitos reis não tiveram o privilégio de ouvir a mesma coisa que você está ouvindo. O Evangelho venceu. Mas nessa noite, diante desses amigos, desses pastores, de todas essas testemunhas, eu também tenho uma revelação para vocês. Eu duvido que um pai seja tão feliz como eu sou por ter vocês. Essa noite é uma noite muito especial, e a Bíblia está repleta de textos que falam acerca de pastoreio, de ministério. Eu poderia ler os conselhos que Paulo trouxe para Timóteo, um jovem pastor. Também, você falando, eu lembrei de um pastor fantástico chamado Davi, que era ruivo e que era de gentil aspecto. A Bíblia diz que ele tinha um aspecto gentil, quer dizer que ele não tinha um rosto de guerreiro, assim tipo o meu, rosto meio feio, mas ele tinha certamente o aspecto de João, dessa turma toda linda que eu vejo aqui nessa noite. E ele escreveu salmos falando do pastor, falando de Deus. E ele disse: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará, deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. E Davi foi um jovem apaixonado por Deus. E quando ele estava falando, escrevendo esse salmo, na verdade, ele já estava profetizando acerca do maior pastor que viria, acerca de Jesus. Porque você sabe que Davi também foi profeta, além de poeta, além de ter se tornado o rei mais querido da história de Israel. Então, eu me lembrei de Davi, poderia falar das epístolas pastorais de Pedro. Prometo que eu já estou quase terminando, não vou demorar muito. Em momentos como esse eu procuro ser bem rápido, prometo que não vou passar de 1h30, tá comigo? Mas eu quero falar do bom pastor Jesus. João capítulo 10. É Jesus falando acerca de pastoreio, acerca dele mesmo. E é muito interessante esse texto, pastores, vocês sabem muito bem. Nós sabemos que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, eles não foram, no início eles não estavam divididos em capítulos e versículos, né? Era tudo num livro só. E Jesus fala acerca dele como pastor, logo após uma situação que aconteceu, aonde um homem que era cego, mas que havia sido curado, havia sido expulso da sinagoga.
E ele foi expulso, logicamente, ele estava dentro da sinagoga, ele foi expulso através de uma porta. E aí Jesus começa a dizer: eu sou uma porta. Eu sou a porta. E aquele que entra por mim será salvo. É lindo o texto. É Jesus falando acerca do verdadeiro pastoreio, pastora Júlia. Isso é muito interessante o texto. E ele começa a dizer assim, capítulo 10, verso 7: na verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, a porta das pessoas, a porta dos desesperados, né, Robson? A porta daqueles que são esquecidos, que não são vistos. Todo aquele que vier a mim de maneira alguma será lançado fora. Eu sou a porta das ovelhas, de todo homem, de toda mulher, de qualquer pessoa, não importa o passado. Jesus nunca perguntou acerca de passado, ele sempre perguntou acerca de futuro, acerca do que as pessoas gostariam que ele fizesse. Eu sou a porta das ovelhas. As ovelhas aqui são as pessoas. Todas as pessoas, versículo 8, todos quanto vierem ou vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Versículo 9: eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, apóstolo Cláudio, ele dá a vida pelas ovelhas. O que é mercenário não é pastor, de quem não são as ovelhas. Quando vê o lobo vindo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as apanha e dispersa as ovelhas. O mercenário foge, porque ele é mercenário, ele não cuida das ovelhas. Mas eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco, e essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, e haverá um pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Coisa tremenda, porque Jesus promete pastagem. E uma das vezes que eu fui a Israel, um dia, estava em um determinado lugar, quando de repente do alto de uma montanha, no meio do deserto, eu vi como se fosse um lugar mais ou menos do tamanho dessa plataforma, um lugar verde. E aí eu perguntei para o Gui, falei: que coisa interessante, no meio desse deserto, aquele pedacinho de verde. Ele disse: aquilo é o que Davi chamou de pastos verdejantes. E assim na minha cabeça, quando a gente lia sobre pastos verdejantes, eu tinha a ideia que os pastos em Israel eram como os pastos aqui do Brasil, aquela relva imensa, as fazendas daqui do Brasil, mesmo aqui em Feira, que é sertão. Quando a gente pensa em pasto, a gente pensa aquela coisa enorme, não é assim mesmo? Mas não é Israel. Os pastos verdejantes em Israel são pequenos lugares, são bolsões verdes em pleno deserto, que se eu procurar, eu não vou encontrar. Se qualquer pessoa aqui tentar achar no meio do deserto, não vai encontrar, mas o pastor sabe onde está. Só o pastor conhece esse lugar secreto. Aleluia. Os verdes pastos da Bíblia são lugares secretos. Aí eu falei: mas que coisa interessante. E como pode ser esse lugar tão verde? Por que se tornou tão verde? Ele disse: porque você não consegue ver, mas dali, naquele lugar, debaixo do chão, está brotando águas tranquilas. Aí o texto fez todo sentido para mim.
Então Jesus promete pastagem. Jesus promete saciar sede das ovelhas. E todo pastor precisa descobrir em Deus aonde estão esses lugares secretos, para que possamos alimentar as ovelhas. Aleluia. Para que possamos saciar a sede daqueles que são sedentos. Qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa, todos são bem-vindos na casa de Deus. Todos podem entrar pela porta. A porta nunca estará fechada, Sérgio. Para aqueles que desejarem conhecer a Deus. Os religiosos expulsaram aquele homem do templo, mas Jesus disse: aquele que entrar por mim, que sou a porta, esse será salvo. Em primeiro lugar, pastora Júlia, nós precisamos encontrar essas pastagens. Nós precisamos santificar as nossas vidas, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E ele disse: eu me santifico por vós, falando com os discípulos. Para nós encontrarmos a palavra, como você disse, trazer o discurso talvez seja muito fácil, mas para nós termos o verdadeiro alimento, o pão do céu, o maná do céu, a palavra rema, a palavra de conhecimento, a palavra de ciência, que vai fazer diferença, que vai trazer vida na vida das pessoas, só através da nossa santidade, a nossa separação. Então o trabalho pastoral exige de nós muita renúncia. Não é um trabalho fácil. Foi por isso que Jesus disse: eu dou a minha vida pelas ovelhas. É a missão. A missão de ser pastor significa, como disse Paulo, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E a vida que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus. Aleluia. É uma vida de fé, é uma vida de total renúncia, por causa da missão. E ele disse então: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Nesse mesmo dia o rapaz disse para mim, porque também lá em Israel, não é? Você vê pastores, e eles são chamados, nos nossos dias eles são chamados muitas vezes de beduínos, não é verdade? Os beduínos, a gente vê aqueles caras morando naquelas casas de lata, e normalmente tem um carro e um monte de ovelha, e eles vivem ali isolados, como Davi. Eles vivem com as ovelhas, e eles passam então a colocar nome nas ovelhas. Cada ovelha tem um nome, gente. E se chegar algum estranho e chamar alguma ovelha daquela, talvez alguma ovelha, vamos ver Robson, um nome bem bonito para uma ovelha, ovelha Robson. Se qualquer pessoa estranha chega e tenta chamar aquela ovelha pintada, fofinha, seja o que for, se for uma pessoa estranha, a ovelha não obedece. Mas quando o pastor chama, a ovelha conhece a voz do seu pastor. E é muito interessante que os melhores amigos de um pastor se tornam as ovelhas. E as ovelhas também têm no pastor o seu melhor amigo, aquele que cuida, aquele que alimenta, aquele que luta por elas. Jesus também disse: o mercenário foge quando vê o perigo, mas aquele que é pastor, ele morre pelas suas ovelhas. Davi disse: matei um leão e matei um urso. Quando eles tentaram roubar uma das ovelhas de meu pai, eu me levantei contra o leão, e eu me levantei contra o urso, e também assim será contra esse circunciso do filisteu, porque ele tem afrontado o exército de Deus vivo. Imagine, que testemunho tremendo. Deus viu aquele pastor Júlio tão fiel, no meio do deserto, lutando com leões e ursos, que Deus disse: vou tirar você daqui e farei você rei de Israel. Júlia, quando a gente, no nosso açoite com Deus, a gente dá a nossa vida pelas ovelhas,
E a gente passa a ter as nossas ovelhas como os nossos principais amigos, e as nossas ovelhas se apaixonam por nós. Nós nos tornamos uma família. É exatamente isso que Deus está falando, é exatamente isso que Jesus está dizendo. E aí, finalizando, Jesus falou: eu ainda tenho muitas outras ovelhas que não fazem parte ainda deste aprisco. Ainda tem muita gente, pastor João e pastora Júlia, muita gente que vocês não imaginaram ou não imaginam, ninguém jamais imaginou, que Deus vai colocar na vida de vocês, no ministério de vocês, que Deus vai trazer para esse aprisco, que Deus vai trazer para esse ministério. Ainda tem muita coisa, é só o começo. Aleluia. Mas o Deus que começou essa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar. Existe uma unção tremenda na vida de vocês. Glória. Nós estamos em uma igreja, não é a única. Aqui mesmo nós temos várias igrejas representadas. O Haja não é a única igreja, mas com toda certeza absoluta eu posso dizer, é também uma verdadeira e genuína que nasceu no coração de Deus. Aleluia. Pela obra que tem sido feita nesse lugar. Amém. Mas Deus ainda tem muito mais. Deus ainda vai trazer gente que vocês jamais imaginaram, de lugares que vocês jamais pensaram. Sim, Senhor, em nome de Jesus. E essa obra está sobre os ombros de vocês, junto com essa equipe maravilhosa, esse povo maravilhoso que Deus tem levantado nesse lugar. Amém, queridos? Aleluia. Eu vou terminando por aqui, parando por aqui. Eu gostaria agora de passar para a minha pastora, minha esposa, e vou fazer uma oração antes de passar para ela. Amém? Queria pedir você para se colocar de pé em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós queremos te louvar, te agradecer pela tua palavra. Tu és o nosso pastor, nosso pai, nosso amigo. O Senhor é aquele que nos conduz, que cuida de nós, Aleluia. que nos leva nos desertos da vida, que nos dá o maná no deserto, que nos faz beber aonde não há água, que quando estamos cansados e não conseguimos andar, o Senhor, como bom pastor, nos carrega nos braços, nos leva no colo, naqueles momentos tão difíceis, que nós estamos, ó Pai, nos desviando, afastados. Tua palavra diz que o Senhor deixa as 99 em segurança e vai buscar aquele que está perdido. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes o Senhor me buscou nos lugares na beira do abismo, mas o Senhor nunca me deixou cair. O Senhor nunca me deixou afundar nas lutas, nas dificuldades, nos medos. E não somente comigo, na vida de todas as pessoas que entregaram suas vidas, porque o Senhor não é uma religião. O Evangelho não é uma religião. Jesus não estava falando de uma religião, Ele estava falando de um relacionamento, Ele estava falando de uma vida abundante. E todo aquele que entrar pela porta, todo aquele que entrar no aprisco, todo aquele que entrar no reino de Deus, será tratado, será cuidado, será exortado, será amado, será disciplinado, será carregado nos braços, será impulsionado a andar sozinho. É uma bênção, é uma maravilha, é indescritível essa sensação de fazermos parte do reino de Deus. E eu quero abençoar a cada pessoa que está aqui. Eu quero abençoar a vida de pastor João e pastora Júlia. São 3 J's: João, Jesus e Júlia. E eu te peço que tu sejas o elo desse casamento, o elo desse ministério, e
que as mãos do Senhor estejam cercando e que debaixo das tuas asas eles estejam seguros. Deus abençoe em nome de Jesus, e eu abençoo a vida de Júlia nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, a Anderson já pode ficar aqui. Eu gostaria de pedir ajuda para alguém e tirar essa mesa daqui, por favor. Nós vamos precisar de espaço. Chegou a hora, Júlia, pastora Júlia. Eu acredito que o pastor... Eu vi entrar um talite aqui? Acho que sim. Queria que você preparasse o seu coração, porque é um momento único. Seu pai esqueceu É um de novo, momento Seu pai esqueceu de você. único na vida de um homem que foi separado por Deus para uma grande obra. De uma mulher que foi separada por Deus para uma grande obra. Eu costumo dizer, pastores, que pastores nós temos muitos por aí, né, pastor? Quantos pastores nós temos aí? Eu acho que talvez você não saiba, mas existem pastores que até colocam a mão assim, ó, e se auto-ordenam pastores. Já se levantou ali, pastor. Mas existe uma grande diferença entre ser pastor e homem de Deus, entre ser pastora e ser uma mulher de Deus. Glória a Deus. E eu estou aqui hoje falando de alguém que eu conheço na íntegra, de uma mudança. Alguém que não quis ser uma influencer de moda e de beleza, mas entendeu que o seu papel é influenciar a sua geração para a glória de Deus. Aleluia. Por isso tanto orgulho aqui dentro de mim. Amém. Gostaria de pedir primeiro para que o pastor Cláudio viesse, porque ele está com o talite, a gente vai usá-lo. Deus sabe o que significa o talite. É uma pequena tenda de oração. Você pode abrir aqui, por favor, pastor? As pessoas usam isso aqui como se fosse uma pequena tenda. Ele está lembrando que no dia do casamento do João Manuel, esse daqui também ungiu o João Manuel. Foi usado mesmo. Mas para quem não sabe, então é usado assim, ou assim, e é uma pequena tenda de oração onde quer que esteja. Significa que para você orar, você não precisa ter um lugar específico, aquele lugar bonito, que é ornamentado, não. Onde você vai, você tem a sua própria tenda de oração. Ajoelhe e tem o seu momento de encontro com Deus. Então nós vamos usar hoje, Júlia e você. Eu estou sentindo muita emoção, até arrepiada estou. Mas eu vou pedir para que todos os pastores que nos deram a honra de estarem aqui, que por favor venham aqui neste palco, por favor, podem vir, todos vocês. Vou pedir para que o pastor João traga a pastora Júlia. Tem um tapete que vai ser colocado aqui para ela usar. Vou pedir ao pastor João para colocar sobre ela a tenda de oração. Por favor, todos os pastores subam, que venham o óleo ungido, por favor. O nosso querido Gabriel está trazendo óleo. A Elma está trazendo, a minha irmã, a tia dela vai estar trazendo. E vamos preparar o nosso coração para esse momento, pastor Cláudio. Aleluia. Amém. O óleo já está aí. Graça e paz, queridos. Amém. Quantos estão felizes por esse momento? Aleluia. Não existe na terra algo mais importante do que a ordenação de um pastor. O mundo, vamos trazer a ideia do Brasil, fica naquela expectativa e da grande importância. E eu não estou tirando mérito quando eu falo isso.
quando se elege um presidente, um governador, ou alguém de cargo público ou de cargo qualquer da sociedade. E de fato, esse momento aqui, eu posso afirmar nessa tarde, nesse final de Shabat, onde um novo ciclo está começando sobre a vida de Júlia, e toda a casa vai ser beneficiada. Deixa eu falar algo aqui que Deus colocou no meu coração. Olha que coisa linda Deus falou comigo. Filho, para um doce João, só uma Júlia, aleluia. É com muito temor que nós vamos orar. Você vai estender as mãos. Tá lá, Baixo. Aleluia, Deus. Que graça é essa? Que graça é essa? Senhor, nesta hora, o óleo será derramado, unção fresca sobre a tua cabeça, Júlia. Agora, pastora Júlia, que não falte sabedoria nos teus lábios, que haja sempre conselhos sábios para todos que entrarem por aquelas portas, que nada e ninguém intimide a sua jovialidade pastoral, porque os céus homologaram o que nessa tarde nós, como igreja, como sacerdotes, como pastores, nós legitimamos aquilo que os céus homologaram. Seja bem-vinda a esse novo tempo, Júlia Mel, onde o Senhor te enche de graça, de conhecimento e de discernimento, assim como Débora, você possa julgar com sabedoria, com entendimento, com graça. Júlia Mel, mais importante do que ser pastora é ser esposa, é ser a mulher da aliança desse homem que o Senhor colocou no teu caminho. Nós louvamos a Deus e em nome da família eu agradeço, pois tu estás ornando essa família e honrando a oração do pastor Anderson e da pastora Nara. Pode chorar e pode se alegrar, pastora Nara, porque o Senhor respondeu a tua oração. E se a igreja se alegra, aplauda o Senhor. Pastor Alberto. Aleluia, Senhor. Debaixo dessa unção profética, Pai, nós concordamos com esta oração, meu Deus, que verdadeiramente, Senhor, os céus sejam visitados por essa graça, Pai, e nós concordamos, meu Deus, porque verdadeiramente é ligado dos céus, é ligado na terra, que essa unção, meu Deus, que está sobre a tua filha Júlia, possa verdadeiramente, aleluia, atuar nessa geração, meu Deus, meditando, uma geração valente, uma geração de mulheres que amam o Senhor, que a tua seja pastora de multidões, para glorificar o teu nome, Senhor. Nós concordamos, nós selamos aqui na terra, e que verdadeiramente, meu Pai, a unção pastoral, sacerdotal, de cuidar de ovelhas, de clamar ovelhas, ser liberada, Senhor. Ela que é uma ovelha amada, ela que é escolhida nesta noite selada como pastora para cuidar das ovelhas do bom pastor. Nós oramos em concordância, aleluia, que o Senhor receba essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele concorda, diga amém. Graças a Deus, aleluia. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu agora muito emocionada nesse momento. É oficialmente pastora Júlia. Queridos, eu gostaria de pedir a toda a liderança dessa igreja que se encontra aqui hoje, os pastores estão aqui, e vocês, por favor, se posicionem aqui, que agora nós vamos entregar a Bíblia à pastora Júlia. Então você que é líder e que pode sair do seu posto, se você não pode, você fica.
sabe que quem recebe a pastora são as ovelhas. E eu queria que você aplaudisse ao Senhor por esses homens e mulheres que fazem parte dessa liderança, estão à frente, estão com ele de dia, de noite, orando, ministrando em células. Então, eu queria pedir sim para vocês estarem juntos conosco, porque agora o pastor João vai estar apresentando quem vai estar entregando a Bíblia, mas vocês precisavam estar aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos se alegram nesse momento? Gostaria de chamar aqui à frente também mais duas pessoas que estão comigo desde o princípio do Haja. Gostaria de chamar o Daniel e o William Tavares também para estar aqui. Para quem não sabe, esses dois homens de Deus tiveram desde o dia 1. Gostaria que vocês participassem nesse momento também, em oração, em intercessão. Se eu estou aqui hoje, nós estamos aqui hoje, não foi porque algo foi construído sozinho, mas sempre teve pessoas que estiveram ao nosso lado. Sou grato a Deus pela vida de vocês. Nesse momento, na entrega da Bíblia, nós temos uma pastora direto de Salvador, Bahia, com 2 filhinhos, essa mulher de Deus, casada com o pastor Joshua. Eles que hoje são líderes dos jovens da PIB do Brasil. Eu lembro, pastora Letícia, que no início desse ano nós tivemos algumas inúmeras conversas, onde abrimos o nosso coração e a Júlia se perguntava muitas vezes: pastora, quando é o tempo certo? Será que eu preciso de uma faculdade de teologia? Será que eu preciso de mais tempo para que as pessoas possam reconhecer que eu estou apta a me tornar pastora? Eu lembro que vocês, com muita sabedoria e graça do Senhor, olharam para ela e de uma maneira profética declararam sobre a vida dela: Júlia, você já está pronta, porque na prática você já tem exercido o chamado que Deus escolheu para a sua vida. Então, nesse momento, gostaria de passar a voz para a pastora Letícia. Estendo também o meu agradecimento ao pastor Joshua, que não pôde estar aqui hoje, mas que tenho certeza que muito se alegra também com esse momento precioso para a nossa casa. Amém. Shalom, gente. Boa noite, a paz do Senhor. Estou emocionada também. E é difícil conter as lágrimas nesse momento, porque eu acredito, Júlia, que você é uma pastora. E que tudo que aconteceu aqui nessa noite apenas confirma, vem como uma unção do céu para confirmar aquilo que o Senhor já tinha derramado sobre a sua vida. Que você é uma pastora, uma mulher de Deus, uma coluna levantada nessa geração para ministrar, para consolar, para trazer exemplo. E o sentimento no meu coração é de alegria. Enquanto eu orava por você, eu agradecia a Deus e eu falava: Deus, obrigado, porque o seu sim é uma resposta de Deus para essa geração. O que está acontecendo hoje não diz respeito apenas sobre você, mas sobre toda uma geração. E eu vi uma geração de mulheres se levantando, comprometidas com a palavra do Senhor, determinadas a cumprir o propósito de Deus através da sua vida, através do seu chamado. Se levanta uma geração determinada, compromissada, separada, santificada, para glorificar o nome do Senhor nessa terra. Mulheres fiéis, mulheres que não negociam princípios, que não negociam
é que nessa Bíblia eu começo a escrever e a destacar todas as palavras do Senhor que Ele me deu em momentos específicos da minha vida. E eu tenho certeza que Deus já te deu muitas palavras. O momento de casar, de ir para a faculdade, vai destacando tudo isso, anota as datas. Porque um dia, essa Bíblia, que hoje talvez está sem nenhuma marcação, se levantará como um memorial diante do Senhor, da mulher de Deus que você é. Porque muitos destaques terão nessa Bíblia, porque eu sei que as suas direções não são pautadas naquilo que você vê, mas na palavra que o Senhor te direciona. Obrigado, pessoal. Vocês podem se assentar. Nesse momento nós iremos contar ainda com a participação dos pastores. Nós teremos a nossa ceia. Queria que esse momento fosse um momento de bastante atenção, porque é a primeira ceia da Júlia como pastora, e nós temos aqui líderes e representantes, pastores da cidade e também do estado da Bahia. Eu queria falar algo muito sério para vocês. Queria que a Júlia estivesse do meu lado nesse momento, enquanto os elementos da ceia estão sendo passados. Mas pastores, do nosso coração, da nossa família, da nossa igreja, estou olhando para mais um pastor aqui, Micael. Quero que vocês gravem uma certeza no coração de vocês. Essa ordenação fala a respeito de uma pastora que vem para somar no reino de Deus. Nós somos uma igreja com um coração de unidade. Nós somos uma igreja que nós abrimos o nosso coração para dizer que nós intercedemos pela casa de vocês. Intercedemos pela obra que o Senhor tem feito na igreja local de vocês. Não existe divisão, não existe subtração. O que está acontecendo aqui é a expansão do reino de Deus. Porque independente de denominação, independente de placa de igreja, o nome do Senhor está sendo exaltado nesse momento. Obrigado pelo sim de vocês. Obrigado pela liderança de vocês nessa cidade. Nós louvamos e honramos a Deus pela vida de vocês. E juntos nós queremos celebrar e participar da primeira ceia da pastora Júlia, juntamente com a amada igreja do Senhor, que como um só corpo se compromete a levar o reino de Deus para aquele que está cansado e oprimido e que precisa ter um encontro com a face do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu o pão e ele declarou: este é meu corpo que é partido por vós, tomai e comei todas as vezes, fazei isto em memória de mim. Vamos participar do pão agora em nome de Jesus. Semelhantemente, ele tomou o cálice, ele declarou: este é o novo testamento do meu sangue. Quantos creem que há poder no sangue de Jesus? O milagre está em ti, Jesus. Através das suas pisaduras nós somos sarados, somos curados, fomos regenerados, fomos restaurados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sangue de Jesus ainda tem poder. Ele declarou hoje o novo testamento do meu sangue. Tomai, bebei, fazei todas as vezes em memória de mim. Vamos participar do cálice agora em nome de Jesus. Aplauda ele, igreja. Exalte o nome dele. Jesus vive. Obrigado. Obrigado, Jesus. A igreja pode se colocar de pé.
final sobre a igreja, agora como pastor, amém? Glória a Deus! A primeira vez a pastora Júlia vai entregar a bênção sacerdotal à igreja. Mas antes disso, eu queria chamar a sua atenção, Júlia. Porque, assim, se eu puder te dar um conselho nesse púlpito, e se eu puder conseguir também te dar algum conselho, use o seu coração. Porque o que mais me admira em você é o seu coração. As pessoas podem até pensar que eu gosto muito de estar aqui no púlpito, mas o que eu mais gosto é de gastar tempo com as pessoas. É parar para ouvir e ver nos olhos delas que elas estão precisando de uma palavra de louvor. E isso você tem graça. Muitos vêm aqui, pegam o microfone, falam de forma eloquente, e é lindo ministrar assim. Mas o que muda as vidas de verdade é a palavra de Deus ministrada one by one, gastando tempo. Quando as meninas me veem, elas já sabem se eu estou bem ou não. Quando elas te veem, elas sabem que Júlia está bem ou não. A pastora Júlia também precisa de abraço. A pastora Júlia também precisa de colo. A pastora Júlia também precisa de amor. Aleluia! Então, ame essa pastora. Honre essa pastora, trazendo para ela um bombom. As meninas me honram com prestígio, porque sabem que eu amo. Então, isso é amor. Para encerrar minha fala, eu não poderia deixar de destacar uma pessoa que não está no nosso meio, que te ama tanto e que esperou tanto você chegar esse dia na sua vida, que é a minha sogra, sua avó Eliane. Nós a perdemos mais ou menos em 4 meses atrás. E aí eu trouxe aqui no meu dedo o último anel. Ela amava me presentear com joias, com anel. E ela me deu esse aqui, foi o último presente dela. Então, eu quero passar para você, sogra, para nora, sogra, para nora. Porque eu sei que se ela estivesse aqui, ela estaria fazendo isso. Recebe minha filha aqui. E eu te amo muito. E para encerrar, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus, eu abençoo essa igreja, eu agradeço por essa igreja, eu agradeço por todas as famílias aqui representadas, e eu declaro que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que as doces consolações do Espírito os acompanhem. Em nome de Jesus, amém. Podem aplaudir ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para sempre. Amém. Pega suas mãos nesse momento aos céus. Vamos cantar um louvor juntos. Pega suas mãos, se concentre nesse momento do Senhor. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, diga. Tu és santo, santo.